Bom dia, que bom e que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de segunda-feira, hoje dia 9 de janeiro. Estamos iniciando mais um programa nessa segunda semana do Ano Novo. Para aqueles que não sabem, hoje celebra-se o dia do astronauta e o dia do fico. E eu espero que você, que está conosco, fique ligado, continue conosco, porque Deus vai abençoar a sua vida, a sua família e o seu coração. Logo mais estaremos trazendo mais uma reflexão para nossa edificação e você também ainda ouvirá o conjunto coral Saracale da Igreja do Calvário. Continue conosco, porque Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. E sem perda de tempo, quero deixá-los com o conjunto coral Saracale da Igreja do Calvário. Bem seguro estou, seu poder minha vida mudou. Agora eu sigo meu mestre, pois eu sei que ele tem muito amor. Eu posso confiar em Jesus. Isaías 43. Amém, irmãos? Deus nos deu vitória. Deus nos deu vitória. Eu não sou derrotado. Derrotado é o diabo. Aleluia. Eu sou vitorioso. Você é vitorioso. Você é vitoriosa. Em Cristo Jesus. Glória a Deus. Levante sua cabeça. Levante a sua cabeça. Você não é escravo. Você foi liberto do poder do pecado pelo sangue de Cristo Jesus. E eu quero compartilhar com vocês essa palavra essa noite.
Deus nos deu vitória. E para isso eu quero utilizar o texto de Isaías 43, verso de número 14, até o versículo de número 21, que diz assim a palavra do Senhor, sua santa palavra. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os que de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas do deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Baixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos louvar, bendizer, agradecer por esta oportunidade ímpar, rica. Ó Deus, que o Senhor nos concede não porque merecemos, mas por graça, por compaixão e misericórdia. Aplica a Tua palavra nos nossos corações, nos dá lucidez para a glória do Teu nome. É assim que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Assim como Jeremias, Isaías é um profeta que profetizou antes do tempo do temível e aterrador Império Babilônico. E quando eu digo que ele profetizou antes do cativeiro, é porque é um dos cativeiros mais emblemáticos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, é o cativeiro babilônico. Foi onde o povo de Deus sofreu. A Babilônia, ela deixou marcas profundas no povo de Israel. E Deus, ao restaurar, também marcou aquela nação. E essas marcas, elas são lembradas até hoje, como nós estamos fazendo aqui. Isaías, ele tem o seu desenvolvimento de ministério, propriamente dito, mais ou menos 60 anos de ministério. Ele inicia e termina entre os anos 740 a 680 a.C. E o seu ministério dura entre os reinados de Uzias, Jotão, Acais e o mais famoso, o rei Ezequias. Todos eles de Judá, do Reino do Sul. Isaías, assim como os demais profetas de Deus, foi chamado em um tempo difícil, em um tempo tenebroso, obscuro, sem esperança. O povo estava totalmente desviados do caminho do Senhor, servindo a deuses estrangeiros e com índices de corrupção moral e espiritual gigantescos. E sobre essa situação, o que é pior, as pessoas, ou o povo,
eles não percebiam a situação que se encontravam. É a pior coisa que pode acontecer na nossa vida. É você estar numa situação de pecado, de desobediência, de afastamento da comunhão com Deus e não perceber, ficar indiferente, até mesmo sentindo-se melhor longe de Deus. Isaías, então, ele foi um profeta muito importante. E ele foi um dos profetas que profetizou de forma mais clara, mais objetiva, a Cristo Jesus, o Messias, não é? O Emanuel. Foi Isaías que profetizou de forma bem clara. E o texto de Isaías 53 é um dos mais clássicos que nós ouvimos sempre, quando então paramos para ouvir sobre a profecia, o sacrifício de Cristo sobre nós. Agora, Isaías, além de ter sido um profeta importante, e que tantos estudiosos da Bíblia afirmam que ele, de fato, teve uma importância, porque ele foi claro, objetivo nessa profecia pelo Messias, ele foi um profeta que foi cerrado ao meio. Foi cerrado ao meio. Foi o sucesso dele. Hebreus capítulo 11, verso 37, os estudiosos dizem que essa passagem remete justamente também a Isaías, quando diz: foram apedrejados, foram provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Eram os pastores da época. Eram os pastores da época. Quando chegamos a todo final de ano, a gente coloca os nossos pensamentos para trilhar trilhos que remetem ao passado. Ou seja, nós passamos a rever algumas coisas que deram errado e outras coisas que deram certo. Porém, vez por outra, nós caímos no erro de pensar que acertamos tudo e que não necessitamos de mudança. É o arrogante, é o soberbo, é o ególatra. E pasmem, esses somos nós. Esses somos nós. Penso que quando estamos assim, quando nós nos portamos dessa forma, estamos por veredas totalmente ignorantes. Porque isso não permite a nossa mudança. E é preciso olhar para trás, não de maneira vaidosa, mas olhar para trás para saber onde erramos e o que nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer para avançar. Outra coisa também que fazemos nessa época do ano é gerar expectativas. E até falamos sobre as expectativas geradas. Exemplo, esse ano eu vou ler a Bíblia por inteiro. Esse ano eu vou economizar de tal forma que eu vou comprar um carro na concessionária. Esse ano eu vou ser mais atencioso com os meus pais, ou eu serei um pai melhor, um filho melhor. Então são expectativas que a gente gera todo final do ano, justamente por essa retrospectiva que nós fazemos no nosso pensamento. Mas como sempre, expectativas geradas, e chegamos no outro final do ano, e essas expectativas são frustradas. Em meio a todas essas coisas, irmãos, nós podemos sim, nesta noite, olharmos para trás e dizer: eu posso fazer isso. Espero que você essa noite também possa fazer a mesma coisa. Olhar para trás e dizer: até aqui o Senhor me ajudou.
até aqui o Senhor tem me ajudado. E eu vou dar uma prova disso para você. Você está vivo e veio para o culto. Você está vivo e veio para o culto. Eu não sei se você está vivo espiritualmente. Espero que sim. Mas olhe para essa chance que Deus lhe deu essa noite. De você vir à reunião dos santos. E ouvir sobre o Deus verdadeiro. Até aqui o Senhor tem te ajudado. E por que Ele tem nos ajudado? Porque Ele é o nosso ajudador. E Ele é misericordioso. Irmãos, a salvação vem do Senhor, amém? A salvação vem do Senhor. Esse é o significado do nome Isaías. E sobre esse tema, salvação, Isaías ele vai trabalhar mais do que qualquer outro profeta, seja maiores ou menores. É um tema que Isaías trabalha de forma exaustiva. E é interessante que na mensagem do profeta Isaías, pois em parte as suas profecias é relacionada ao livramento de Deus para o seu povo, e logo no início, da entrada do povo no cativeiro, ou seja, o povo estava sendo levado para a Babilônia, e Isaías então deixa muito claro para o povo que Deus é a salvação deles, porque Deus é que vai livrá-lo. Por isso então você tem essa recorrência nos escritos de Isaías, mais do que os outros profetas, falando sobre salvação. É tanto que na profecia de Isaías ele chega ao cume daquilo que representa a salvação, quando ele profetiza então o Cordeiro de Deus, que é o Cristo, e que se sacrificará pela sua igreja. Então, Isaías, ele tem uma mensagem clara, que Deus é o livramento do seu povo. E veja bem, ele vai dizer isso para o povo que estava à porta do cativeiro. Ele vai se levantar como profeta para dizer ao povo: Deus é o Deus da salvação, e Deus é o Deus do livramento, com o povo cativo marchando para a Babilônia. Eles estavam no deserto. Provavelmente as nações estavam em escárnio. Provavelmente as nações olhavam para Israel e diziam assim: vocês não diziam que o Deus de vocês era poderoso? Cadê o Deus de vocês? Talvez, irmãos, hoje muitos de nós estamos ouvindo isso, seja em rede social ou seja cara a cara, de pessoas que estão dizendo: cadê o Deus de vocês? O meu Deus é o Deus do livramento. Eu posso estar entrando no cativeiro babilônico, eu posso estar entrando em um tempo de juízo, mas eu posso dizer: Deus é o meu livramento, aleluia. E essa mensagem clara, que Deus é o livramento do seu povo, mesmo à porta de entrar em um grande sofrimento, em um vale difícil, tenebroso, Isaías deixa isso muito claro, que Deus vai salvar o seu povo, vai livrar o seu povo. Então, a partir do capítulo 40, Isaías começa a trabalhar na sua literatura, mostrando que Deus é o que abundantemente livra o seu povo. Então Isaías, ele começa a trabalhar essa ideia de livramento por parte de Deus, através de promessas. E é aí que eu acho interessante. Ele vai dizer para o povo que Deus é o Deus de salvação e de livramento, mas para aquele momento que o povo está entrando, ali é promessa. Eu penso que hoje nós precisamos relembrar isso. Talvez estejamos entrando em um cativeiro, momentos de sofrimento, momentos de
tristeza, de angústia. Mas não esqueça que Deus é o Deus do livramento, que Deus é o Deus da salvação. E uma das promessas mais conhecidas e citadas de Isaías é justamente o que está no capítulo 53, como já disse a vocês. Mas aqui no capítulo 43, Isaías ele vai trabalhar a questão do amor de Deus para com o seu povo. Ou seja, o que motiva Deus a ser um Deus que livra você e que te salva é o amor. E o amor de Deus, ele nunca falha. E que parece que é difícil para nós entendermos que mesmo entrando no cativeiro, mesmo caminhando para dias difíceis, Deus continua me amando. É difícil entender, não é? Mas lembra quando você, e quando podia, lógico, né? Levava uma pizza da sua mãe, do seu pai, e que aquilo ali era uma manifestação de amor para com você. É difícil entender, não é? Como é? Eu vou sofrer, vai doer. Mas ali Ele está te amando. Deus trabalha nessa pedagogia assim. Ele chama a cada um de nós para o sofrimento, mas para nos ensinar, para aprendermos e para colocarmos em prática. Então Isaías, ele vai expressar esse entendimento que Deus ama demais a sua igreja. Não existe na cabeça de Isaías a ideia de que Deus está vendo o povo entrando no cativeiro e está nem aí para o povo. Não existe essa ideia para o profeta. Ele está olhando para o povo e assim, o povo está entrando, mas o povo está entrando porque estão merecendo entrar. E isso é a demonstração do amor dele para com esse povo. Veja, irmãos, o povo entrando no cativeiro, não se sabia o que podia acontecer com cada um dos irmãos naquela terra longínqua e hostil. Ainda havia a grande viagem pelo deserto, com as nações proferindo os escárnios. Mesmo assim, Deus estava dizendo ao povo que amava eles e que estava providenciando um grande livramento. Aleluia! Eu preciso entender, eu preciso entrar nessa lógica. Essa lógica da mente de Deus. Eu preciso entender para que eu possa entender esse momento que nós estamos vivendo. Porque Deus está bradando nos nossos corações de que Ele nos ama. E que Ele está providenciando para mim e para você um grande livramento. Às vezes, na igreja, e eu já falei sobre isso, a gente confunde o verdadeiro sentido da disciplina. Mas basicamente a disciplina, ela vem para aqueles que estão em falha. Quem comete ou está cometendo pecado. É por isso que a disciplina serve, é por isso que ela tem que existir. A disciplina como punição corretiva para que o faltoso entenda que está ofendendo a Deus e consequentemente está trazendo maldição para si. Então a disciplina ela é uma bênção para nós. Ao olhar para os povos, ou especificamente, desculpe, para o povo antes do cativeiro, eles estavam se comportando como pagãos. A desobediência do povo era latente. Eles não tinham mais o temor do Senhor. Havia pecados no seio da nação. Os caldeus, então, foi um instrumento de Deus para disciplinar o povo. Você está entendendo, irmão? Então Deus usa de instrumentos para trazer-nos disciplina, juízo. Mas Ele está dizendo e prometendo para nós que Ele vai nos livrar. Ele vai nos livrar. E interessante
que dentro dessa disciplina que Deus então coloca para o seu povo, ele não coloca de forma desavisada. Ele não faz uma surpresa. Ei, está pecando, chicote. Não. Ele avisa. Ei, você está veredando para o caminho ser tortuoso. Ei, não é assim. Ei, isso é pecado. Isso está me entristecendo. Ele fala usando uma pessoa e ele fala também a sua consciência. E Deus estava avisando o povo. Deus estava levantando profetas para alertar o povo. Mas o povo não deu ouvidos. E o exemplo latente de um levantar de um profeta que o povo não deu ouvido é o próprio Jeremias, que nem a família dele se converteu. Nem a família se acordou para o que Jeremias estava dizendo. Para o nosso texto de hoje, a promessa para o povo que entrava no cativeiro é marcante. Pois de uma forma clara e objetiva, Isaías usa o assim diz o Senhor, marcando o início da palavra de Deus, sem ser confundida com a palavra humana. Deus libertará o povo de Israel. Isaías apresenta quem será o libertador do povo. Depois Isaías, ele fala quem é esse Deus que fala para o povo, qual é a sua precedência, e após isso ele vai falar sobre a expectativa dessa libertação e termina com o propósito final da libertação. Vamos para o texto. O povo estava sendo então levado para o cativeiro, lembrando, e então o que Isaías registra como palavra profética de Deus nessa situação? Verso de número 14. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os que de lá farei embarcar como fugitivo, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. O povo estava recebendo a promessa. Eles estavam recebendo a promessa. Pense comigo que coisa difícil receber uma promessa caminhando para o castigo. Pense numa coisa difícil de entender. Eu estou sendo levado ao cativeiro. Coisas ruins se esperam por mim. E Deus se levanta dizendo e prometendo que vai pegar aquela nação, os caldeus, os babilônios, e vai destruí-los. Mas não era naquele momento ali não. Era promessa. Agora, interessante é que quem está falando para o povo é o próprio Deus. É o redentor desse povo. Aquele que se apresenta como o santo, o separado de tudo e de todos. Aqui não é Nabucodonosor, considerado um deus naquela época, nem mesmo Marduk, que era uma divindade dos babilônios. Não era Baal, que recebia sacrifícios de criança, nem Assu, que era uma divindade dos assírios, muito menos Elio, que era uma divindade dos sumérios. Não é esse Deus. O que está falando aqui é o redentor daquele povo. O que está falando aqui foi o que criou Israel. O que está falando aqui é o que é o rei de Israel. É o eu sou que está falando. Ele não é comparado com esses deuses que o povo levantou. Não é um Deus mitológico. Esses deuses aqui, eles foram criados pela mente humana. E eles não passavam de uma imagem de escultura. Quem estava falando para o povo era justamente o Criador de tudo. E esse Deus, Criador de tudo, o Redentor,
Ele estava se inclinando para um povo rebelde, redil, teimoso, pecador. Ele se inclina por causa do seu amor, por amor de vós. Por amor de vós, eu vou fazer com que os seus inimigos sejam destruídos. Agradeço a você que esteve conosco e esperamos nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Lembro a todos que continuem orando pelo nosso programa. Este programa, ele permanece no ar e este ano, pela graça e misericórdia de Deus, nós estaremos celebrando 32 anos que estamos no ar. Eu espero que você que tem nos assistido todas as manhãs continue com seu coração aberto, não só para orar intercessoriamente por nosso programa, mas também por nossa permanência no ar. Para isso, eu espero que você nos ajude a manter este programa, fazendo a sua generosa oferta através da conta bancária que aparece abaixo aí do seu vídeo, agência 3331, /meia dúzia, conta corrente 7551/5, 7551/5. Ficaremos imensamente agradecidos por aqueles que puderem nos ajudar a manter este programa no ar. Como eu tenho dito, não deixe esta chama se apagar. E esperamos que nesse novo ano que estamos recebendo, possamos continuar com esta mensagem, transmitindo as boas novas de salvação a muitas famílias, a muitos corações que ainda não conhecem a pessoa inaudita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Ele assim nos permitir.